Se eu visse um anjo e um padre, eu ia primeiro ao padre pedir a bênção. Podeis vos assentar. Caríssimos irmãos, essa frase que acabamos de escutar é uma frase proferida por São João Maria Vianney, cuja festa celebramos hoje. São João Vianney, para nós é muito especial, não somente porque ele é o padroeiro dos padres, é o modelo dos padres, o protetor dos sacerdotes, mas também porque São João Maria Vianney é o padroeiro da nossa administração apostólica. E, graças a Deus, hoje, esse dia do novenário, no qual nós celebramos São João Maria Vianney, temos também como assunto para refletir, para tratar, o sacramento da ordem, que diz respeito justamente ao sacerdócio. Nós conhecemos muito bem a figura do padre. Quantas vezes os senhores já escutaram sermões, catequeses, pregações, explicações na igreja e em casa sobre o padre. Não somente escutaram, mas viram com os próprios olhos, porque o padre acompanha os fiéis em todos os momentos da vida, do nascimento até a morte. Então, a figura do padre é muito conhecida por todos nós. Sabemos muito bem quais são os poderes que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos sacerdotes, poderes espirituais. Por isso hoje eu gostaria de tocar um assunto muito específico, que diz respeito também à figura do padre e que, na minha opinião, é muito importante ser retomado, que é o assunto da autoridade, a autoridade do padre. Faz parte do patrimônio cultural brasileiro o respeito à autoridade, sobretudo no interior, entre as pessoas mais simples. Esse respeito à autoridade não só vem do coração, mas se reflete também até no linguajar. Nós escutamos ainda algumas pessoas que chamam o prefeito de seu prefeito, que chamam o padre de seu vigário, que chamam o médico de doutor. É um respeito à autoridade que faz parte do patrimônio do nosso país. Porém, olhando de modo superficial, nós poderíamos dizer que, pouco a pouco, o respeito à autoridade se vai perdendo em nosso país. Mas eu gostaria de dizer o contrário. Na verdade, as pessoas continuam a respeitar as autoridades. Mas como, padre? Como é possível? A gente vê cada vez mais que as pessoas não têm nenhum tipo de reverência, de respeito às autoridades. Na verdade, as pessoas têm sim. O que elas não têm é o respeito às autoridades corretas. Porque é intrínseco à natureza humana respeitar uma autoridade. O homem reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, por isso ele precisa sempre de alguém que está superior a ele, no qual ele confia e se inspira. Então, as autoridades, digamos, tradicionais, se são hoje menos respeitadas, porém, a verdade é que as pessoas hoje respeitam outras autoridades. Quais são essas autoridades? Para dar um único exemplo, quantas pessoas hoje, ao verem pessoas falando, por exemplo, na internet sobre determinado assunto, sobre saúde, sobre alimentação, sobre cuidado do físico, sobre religião também, sobre política. Quantos estão na internet hoje a falar, se colocam como autoridades, e as pessoas que têm sede de respeitar uma autoridade, olham para essas pessoas e dizem: não, fulano sabe, fulano entende, fulano é sim muito capaz. E às vezes nem conhece bem a pessoa, porque atrás de uma tela
a gente não sabe o que de fato há. Não tivemos convivência, não conhecemos a origem, a família, de onde veio. Então, na verdade, as pessoas continuam a respeitar autoridades. Porém, muitas vezes, autoridades erradas. Então, qual o critério, Padre, para eu julgar se alguém ou uma autoridade merece ou não merece respeito? Como eu posso saber? Qual é o critério que eu posso usar? A balança, a medida? Eu posso dizer que autoridade vem do serviço, da entrega de algo muito caro, muito valioso a alguém. Eu começo com exemplos muito simples para nós entendermos. Por que nós devemos ou deveríamos respeitar um policial, respeitar um bombeiro? Por quê? Porque essas pessoas se oferecem para nos proteger, se oferecem para nos dar segurança. O mesmo nós podemos dizer de um médico que se oferece, de um enfermeiro que passa horas e horas sacrificando às vezes o seu horário de vida pessoal para salvar a vida das pessoas. Podemos falar também dos professores que trabalham na sala de aula, que têm a missão de educar, de ensinar aos nossos filhos. Esses também estão ali muitas vezes a sacrificar de si mesmo para nos oferecer. E sobretudo nós temos a figura dos pais. Por que os pais são autoridade? Por quê? Porque eles dão aos filhos alimentação, proteção e sobretudo educação. Então por que os filhos devem respeitar aos pais? Devem ver os pais como autoridade? Porque os pais, na verdade, servem aos filhos. Servem aos filhos por quê? Porque dão aos filhos aquilo que os filhos são incapazes de dar a si mesmos. Então, nesse raciocínio, de onde vem a autoridade do sacerdote e do padre? Nós citamos alguns exemplos, obviamente existem outros exemplos, nós falamos do policial, do bombeiro, da enfermeira, do professor, dos pais. A gente poderia aqui estender com outros exemplos, mas passamos ao padre. Por que o padre? O que o padre oferece de caro a nós, que de fato faz com que ele mereça o nosso respeito e a nossa reverência? O padre é, como nós sabemos, como dizia também São João Maria Vianney, aquele que nos dá os bens celestes. São João Maria Vianney dizia que se nós tivéssemos fé, veríamos Deus no Padre. Se o médico cuida do corpo, a missão do Padre é cuidar das almas. E uma vez que o sacerdote recebe de Cristo esse poder, um poder espiritual, muito mais caro, inclusive do que o poder de um médico, porque o médico pode salvar a nossa vida corpórea, mas é incapaz de salvar a nossa alma para a eternidade. Enquanto o sacerdote, esse sim, é capaz de dar a salvação, de portar a salvação à nossa alma. Então, se o sacerdote é aquele que se oferece e dá a vida pelo bem das almas, ele merece também o nosso respeito. Ou melhor, ele é aquele que merece mais o nosso respeito, porque aquilo que ele traz para nós é algo valiosíssimo. O padre, ou melhor, o jovem é tomado do meio do povo, ele é formado no seminário, passa ali 8 anos de formação, é ordenado para o sacrifício da missa que se estende à sua vida, sacrificar a sua vida para o bem das almas. Então é ele que de fato merece o nosso maior respeito. Eu poderia dizer com sinceridade a todos aqui presentes que para nós padres seria muito mais confortável se nós não tivéssemos autoridade, se fôssemos como que funcionários, viemos à igreja, cumprimos as nossas obrigações, celebramos a missa,
escutamos confissões, vamos embora, a mim não toca cuidar das pessoas. Seria muito confortável para nós padres, mas não é assim. O sacerdócio instituído por Cristo não é assim. Faz parte da essência da vida do padre a autoridade. Por quê? Porque ele é aquele que leva as graças espirituais para as almas. Então, nós sacerdotes não podemos negar aquilo que faz parte da essência do sacerdócio, e os fiéis também devem reconhecer essa essência, porque reconhecendo-a, reconhecem o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, caríssimos irmãos, devemos ter muita consciência desse bem tão grande que todos nós temos. Nós, padres e os fiéis igualmente. Por isso, cabe a nós duas coisas. Cabe, em primeiro lugar, respeitar os padres. Não porque é fulano ou beltrano, porque eu gosto desse, ou eu gosto daquele, ou porque esse tem certas qualidades, mas porque o padre é aquele que representa Cristo. Como diz São João Maria Vianney, se nós tivéssemos fé, nós reconheceríamos Cristo no sacerdote. Por isso, se aproximar do padre, ter confiança no sacerdote, pedir a bênção, pedir conselhos, pedir ajuda ao padre, é algo que toca a todos os fiéis. E cabe a nós também, sacerdotes, porque essa pregação pode ser dirigida aos fiéis, mas também aos padres. Cabe também a nós, sacerdotes, honrarmos esse ministério tão grandioso. Saber que Jesus nos confiou algo tão grandioso. Não porque nós temos isso ou temos aquilo, ou somos merecedores do sacerdócio, não. Mas porque Jesus quis nos dar gratuitamente. E cabe a nós correspondermos a essa graça. E a segunda coisa é rezar pelas vocações sacerdotais. Assim como é ótimo para todos que haja mais médicos, mais enfermeiros, mais pessoas que cuidam da saúde, pessoas qualificadas, pessoas competentes, mais bons policiais, bombeiros, professores, etc. Da mesma forma, ou mais ainda, é muito importante que nós tenhamos muitos e santos sacerdotes, porque o padre, como dizia São João Maria Vianney, ele é o amor do coração de Jesus, porque ele leva o coração de Jesus até as almas. Então, caríssimos irmãos, duas coisas que nós devemos levar hoje na nossa meditação. Respeito à autoridade do padre, que vem de Deus, e rezar pelas vocações sacerdotais, para que nosso Senhor nunca deixe de suscitar no coração da sua igreja santos sacerdotes que se sacrifiquem pelas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.